Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Se você prestou atenção ao título do estudo, já se deparou com muitas informações. Hoje vamos falar sobre a menorá, o candelabro do Mishkan, o tabernáculo. Além de muitos detalhes proféticos sobre os elementos dessa peça, também vamos analisá-la como um arquétipo, como um modelo de revelação de outras informações. Vamos abordá-la como uma árvore, não apenas uma árvore comum, mas uma árvore genealógica e de um grupo específico de pessoas, os primeiros hebreus. Mas todas essas informações são apenas o fundamento deste estudo, a base para irmos muito mais longe. E hoje, por irmos tão além, vai ser necessário ter uma atenção bastante focada ao longo de todo o estudo, para que se possa alcançar o entendimento de todos os pontos. Então, vamos começar estudando as raízes dessa bela árvore e aos poucos nós vamos nos elevando até conseguir vislumbrar o céu dentre as suas folhas. Vamos começar falando sobre a origem da menorá, tanto da palavra quanto do objeto em si. A palavra menorá apresenta duas escritas. A primeira é esta em branco, com maior ocorrência, e a segunda inclui uma letra vav no meio. Isso não é nada incomum na escritura. Algumas palavras são escritas com certa variação, principalmente nesse caso, onde incluímos a letra vav funcionando como uma vogal. E o termo menorá provém de ner, que é uma luz ou pode ser aplicado para a lâmpada também. E a palavra ner também é escrita de duas maneiras, esta em amarelo ou com o iud no meio, nir. E essa peça é descrita em Shemot, Êxodo 25, que começa a tratar de todos os itens do Mishkan. A menorá é um candelabro de ouro puro batido, sendo que todos os seus elementos e ornamentos devem formar entre si uma única peça. Então, ela precisaria ser forjada de um único bloco de uma única vez. Não poderiam se construir as suas partes separadamente e uni-las depois. A menorá é um todo coeso, é uma peça única e isso é uma informação importantíssima para nós. Essa imagem que vocês veem aqui é da menorá do Instituto do Templo em Jerusalém. Ela foi construída segundo as narrativas bíblicas e também evidências arqueológicas e os escritos da tradição judaica. Ela é, portanto, uma peça que chega o mais próximo possível da realidade do que foi a menorá nos tempos bíblicos. E essa estrutura, ela pesa 500 quilos. Ela foi feita com uma estrutura de bronze e recoberta por 45 quilos de ouro 24 quilates. E o seu valor estimado é de 3 milhões de dólares. É uma peça lindíssima que está fechada em uma área com vidros blindados, mas é exposta ao público. Então todos que vão a Jerusalém podem olhar de perto esta menorá. Vamos agora conhecer a estrutura da menorá, que é cheia de ornamentos, cheias de decorações e todas elas são elementos que trazem revelações também. A menorá é formada por 7 braços, uma haste central e 3 outras hastes com 2 extremidades cada. Em cada um desses braços existe um reservatório para se colocar o óleo e acender a chama. Além disso, existem várias ornamentações nessa peça. São 9 flores, uma em cada braço, mais 2 na haste central, também 11 botões de flor, aqui destacados em rosa, um em cada braço, mais 4 na haste central. Esses botões, em algumas traduções, são chamados por maçanetas. Essa é uma tradução que vai soar estranha para muitas pessoas, porque são poucos os que conhecem a origem do termo maçaneta e o que ele significa. Usamos esse termo hoje em dia apenas para as maçanetas de porta, que podem ter muitos formatos. Mas maçaneta, primariamente, é um objeto em formato de maçã pequena. E antigamente as maçanetas de porta tinham apenas esse formato. Então,
esse termo alude a um objeto arredondado parecido a uma maçã pequena. Não é uma boa tradução para a atualidade, mas é isso que significa. Porém, o ideal é compreendermos a menorá dentro do seu contexto, que é o mais aproximado possível da natureza, de uma árvore, na verdade, pois é isso que ela é. Além disso, a menorá também possui 22 cálices. Esses cálices são como amêndoas em flor. Aqui estão destacados em azul, são 3 em cada braço e mais um na haste central. Então, aqui com as cores, é possível identificar com clareza onde estão cada um desses ornamentos. E ao todo, somando todos eles, nós obtemos 42 ornamentos. E aqui já começamos a ver todos aqueles lindos paralelos que se desenvolvem. São 42 ornamentos e a palavra menorá, ela ocorre exatamente por 42 vezes no Tanar, na Antiga Aliança. Certamente é Adonai nos mostrando a importância desses 42 ornamentos. Existem, então, muitos números na menorá, muitos elementos, muitas decorações, e cada um desses detalhes traz uma série de informações para nós. Dentre elas, esse conjunto que vamos ver agora, algo realmente de tirar o fôlego. Um paralelo que reflete a perfeição máxima da escritura, a perfeição de sua arquitetura, de suas letras e palavras, colocadas com precisão milimétrica, revelando para nós sempre um ensino em nível mais profundo. Começamos então por rever todos esses números. Primeiramente são 7 braços, em hebraico chamados kanim. O número 7 é um número extensamente usado na escritura, tem uma relação com muitos eventos. E o primeiro deles está nas 7 primeiras palavras do livro de Bereshit. O primeiro verso possui exatamente esse número de palavras. Então vemos aí um primeiro paralelo já no início da escritura. As 9 flores, que são chamadas Perachim, elas vão fazer um paralelo com outro livro da Escritura, com Vaikra, Levítico, onde o seu primeiro verso é também formado por 9 palavras. O próximo número da menorá são seus 11 botões, os Kaftorim. E esse número, ele também vai fazer paralelo com outro livro, Shemot, Êxodo, que possui 11 palavras exatamente. O próximo número da menorá são os seus 22 cálices, Geviim, e ele vai fazer paralelo com outro livro da Torá, Devarim, Deuteronômio, que tem 22 palavras. O padrão aqui já é claro. Cada número da menorá está representado em um dos livros da Torá, porém falta um ainda. E esse livro, ele vai fazer um paralelo com a altura da menorá, que é de 17 tefarim. Um tefarim tem aproximadamente 9 centímetros. Essa medida é exatamente o número de palavras do livro que faltava, Bamidbar, Números, que tem 17 palavras. Vejam a perfeição absoluta de cada um desses números, que são refletidos com exatidão em cada um dos 5 livros da Torá. E para fechar, no último livro, que é Devarim, aquele que possui uma correlação com o maior número de palavras, 22 ao todo, vejam que interessante. A última palavra desse verso é Zahav, que significa ouro, exatamente o material da menorá. Então, além de tudo isso, Adonai ainda fecha literalmente com chave de ouro, mostrando essa palavra Zahav como a última palavra do conjunto desse paralelo. Algo realmente belíssimo, tão belíssimo quanto a menorá. Percebemos então que cada medida, cada número da menorá, ele está relacionado a um livro da Torá. E isso traz uma mensagem claríssima para nós. A menorá é uma representação da própria Torá.
principalmente no sentido da sua unidade e perfeição. Nós vimos que todos esses números fazem parte de um só elemento, de uma só peça, assim como todos os livros da Torá. São 5 livros, mas todos eles são a Torá. E isso reflete a unidade, a perfeição desse conjunto, assim como a menorá deveria ser uma única peça, forjada de uma única vez, também é a Torá, um elemento, um conjunto de instrução perfeito, que não pode ser desmembrado, mas compreendido sempre como um todo perfeito. Além da unidade e da perfeição, a menorá também espelha a Torá na sua luz, no azeite, na sua unção, no espírito. Todos esses elementos que fazem parte da menorá, que representam espiritualmente todos esses aspectos, são também características da Torá. A instrução que traz luz para a nossa alma, que é o azeite para a nossa vida. Assim, essa árvore de ouro do Mishkan, do tabernáculo, que é exatamente isso que a menorá é, uma árvore de ouro. Ela aponta para a árvore da vida, a Torá. É uma belíssima imagem representada através de números, de formas, de simbolismos, tudo leva ao mesmo caminho. Apenas uma observação aqui, essa linda imagem que vocês veem aqui tem exclusivamente a função ilustrativa, pois essa menorá ela não está com 7 braços, que é o correto, mas com 9. Na verdade, uma menorá que tem 9 braços, ela recebe um outro nome, é a Hanukkah. Ela vai fazer parte da festa de Hanukkah. Porém, aqui estamos tratando apenas da menorá do Mishkan. Então, entendam essa imagem aqui, essa ilustração, como uma representação da menorá original, de 7 braços, que faz paralelo realmente com essa bela árvore, a árvore da vida. E além de árvore da vida, a menorá também é a árvore genealógica dos primeiros hebreus. Agora, a partir desse conjunto inicial de informações, nós podemos já partir para entender o conceito desse estudo. Vamos ver como isso se revela. Para compreender esse ponto, voltamos ao início, os braços da menorá. Como vimos, existe uma haste central e 3 braços reflexos, ou seja, contínuos entre si. O braço mais externo, como vocês veem aqui marcado, um braço que fica no centro e outro mais interno. Todos esses braços, eles são reflexos, ou seja, um lado é exatamente igual ao outro, e cada uma das suas extremidades termina naquele reservatório onde é colocado o azeite. E olhando para essa figura, nós chegamos a uma conclusão. Cada um desses braços reflexos alude a um casal, que é também como uma unidade contínua, que abriga 2 chamas, ou seja, 2 vidas. Cada um dos lados pode ser entendido como uma parte do casal, o homem e a mulher, tendo cada qual a sua própria chama. E ambos estão unidos, ligados entre si, bem ao centro. A própria Escritura relaciona Ner, essa luz, a chama, com a Neshama, a alma humana. Lemos em Provérbios 20 e 27. A Ner, a luz ou lâmpada de Adonai, é a Neshama, a alma do ser humano, a qual esquadrinha todo o seu íntimo. Ou seja, a alma de cada ser humano, os seus pensamentos, o seu caráter, as suas intenções, são como uma lâmpada para Adonai, pois é através dessa luz, que é a nossa Neshama, nossa alma, que Adonai nos esquadrinha e vê tudo o que se passa em nosso íntimo. Muitas traduções vão apresentar esse verso traduzindo Neshama por espírito, porém é incorreto. O homem, como ser espiritual, é formado por algumas camadas. Ruach, o espírito, é uma camada que está ligada à parte emocional e mais instintiva. Já a Neshama é uma camada superior. Ela define o homem como ser racional e é nela que está a individualidade de cada um.
Eu pretendo ainda apresentar esses conceitos aqui no canal, trazendo exemplos e toda a sua fundamentação. Mas, por agora, basta entendermos que cada uma dessas chamas da menorá pode ser vista como a representação de uma alma, de uma pessoa. Portanto, cada braço espelhado, cada casal, é formado por 2 chamas de vida. Em cima desse fundamento, então agora nós colocamos todos os primeiros hebreus juntos à menorá. Vamos seguir a mesma disposição do hebraico, começando da direita para a esquerda, e também considerando que esse ponto mais extremo à direita é chamado por Kedem, o leste, nos pontos cardeais. E essa palavra Kedem, além de significar o leste, ela também alude aos tempos mais antigos, à eternidade. Então, tudo no hebraico segue esse padrão, do ponto extremo à direita, de Kedem, seguindo para a esquerda. Seguimos assim, então, também na construção da nossa árvore genealógica. O primeiro nome, então, Avraham, o primeiro hebreu da Escritura. Avraham, junto com sua esposa Sará, na outra extremidade desse braço. Vindo na sequência, o filho de Avraham, Yitzhak, formando par com Rivká, sua esposa Rebeca. Logo a seguir, temos uma família que é formada pelo marido e 2 esposas. Então, no centro dessa família, posicionamos o marido, Yaakov, que depois é chamado também por Israel. Assim, em cada um dos lados de Yaakov está uma de suas esposas, Leá e Rahel, Lia e Raquel. Então, aqui na menorá, já vemos refletidas as primeiras famílias dos hebreus, Avraham, Yitzhak e Yaakov, os 3 primeiros patriarcas e as suas esposas. Eles estão refletidos aqui como as primeiras almas, as primeiras luzes de Israel, dentro desse lindo arquétipo que é a menorá. Descortinamos o objeto do estudo, mas isso é apenas o começo, o fundamento, para agora realmente conhecermos tudo o que a menorá nos revela a partir da família dos primeiros hebreus. A sua disposição também vai nos revelar um paralelo com a própria estrutura de Israel. Aqui apenas um ponto importante. Quem é Israel exatamente? De quem nós estamos falando? Precisamos ter uma imagem clara do que é o Israel tratado na Escritura, pois existem muitas atribuições à palavra Israel, mas, biblicamente, estamos tratando daqueles que se voltam para o Deus de Israel. E esse povo é formado por 2 grupos. O primeiro são os descendentes de sangue dos hebreus, que vêm desde Avraham, por meio de Isaac, o filho que Adonai deu por promessa. Além desse grupo, também faz parte de Israel todos aqueles enxertados na oliveira, que são os não-judeus, todos aqueles que não possuem descendência de sangue dos hebreus, mas que foram enxertados nesse povo através de Yeshua. Eles vieram a conhecer Yeshua, o reconheceram como Messias e através de Yeshua são capazes de receber as mesmas promessas dadas aos hebreus. É Yeshua que conecta todos esses à oliveira que é exatamente Israel, o povo de Israel. Então, quando tratamos do Israel da Escritura, não existe divisão. É um único povo, formado por 2 grupos distintos, mas que são também uma unidade perante Adonai. E vejam que esses enxertados na oliveira, nós podemos inclusive dizer que são os enxertados na menorá. Afinal, a menorá é a própria representação dessa oliveira, é de onde saiu Israel. A menorá é uma árvore de ouro, uma árvore de azeite, é a própria oliveira. Portanto, aqueles que antes não faziam parte dessa descendência de Avraham, Yitzhak e Yaakov, mas se uniram ao Deus de Israel, se uniram ao Deus que apresentou as promessas a esse povo,
por meio do seu Messias, por meio de Yeshua. Esses são também inseridos nesse povo, são inseridos nessa oliveira, nessa menorá, e passam a fazer parte do povo e de suas promessas. É assim que nós somos inseridos e chamados por Israel. Observem o seguinte agora. Vejam que Yaakov, chamado por Israel, ele está no centro da menorá. Essa é a representação precisa desse patriarca, de onde vieram as 12 tribos. E a haste central é aquela que é o fundamento da peça. Ela conecta o conjunto à base e dá a sustentação necessária. E essa haste também, naturalmente, é uma representação maior ainda de Yeshua, o fundamento de todas as coisas, que se reflete também no fundamento de Israel. Então, espiritualmente falando, nós somos enxertados nessa oliveira, enxertados na menorá, através do seu fundamento, da sua haste central, que é Yeshua. Podemos, inclusive, ir um pouco mais longe. Lembrando que falamos anteriormente, os 7 braços da menorá são um espelhamento do primeiro verso de Bereshit, e colocando cada uma de suas palavras em um dos braços da menorá, exatamente ao centro, nós temos a representação máxima de Yeshua, o Aleph Tav, a primeira e a última letras do alfabeto, aquelas que proclamam o título do Messias como o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ou seja, Yeshua é a razão e o objetivo, o fundamento de todas as coisas. E ele também se revela aqui como a primeira ocorrência dessa palavra, Et, Aleph Tav, no centro do primeiro verso da Torá, no centro da menorá. Vejam como a geometria da palavra, a sua construção matemática é perfeita. E a menorá, como espelho da própria Torá, nos revela esses detalhes maravilhosos. Vamos falar agora com um pouquinho mais de detalhes sobre esse fundamento da menorá. A haste central, como vimos, é o fundamento da peça, é aquela que sustenta todos os braços e que liga o conjunto à base. Estamos observando o aspecto físico da menorá, mas, naturalmente, tudo isso que eu estou dizendo deve ser entendido também no seu nível espiritual. Assim, essa haste central não é simplesmente a parte que segura o conjunto e dá o seu apoio, mas uma representação daquilo que é o fundamento da peça, aquilo que sustenta tudo o que está acima dela e a conecta firmemente à base. Essa haste, então, representa Yeshua e também representa Israel, não só o patriarca Yaakov, que está colocado no centro dela, mas também o próprio povo Israel, as 12 tribos que descendem justamente de Yaakov. E qual é a missão desse povo? Ele foi chamado para ser luz para as nações. Israel, esse grupo de pessoas, judeus e não judeus, que decidiram ter uma vida voltada ao Criador, eles são chamados para ser luz para as nações, para trazer o conhecimento do Criador a todos os demais. E essa luz é belamente representada nessa chama central da menorá. Yeshua também está sinalizado nessa luz central. Ele é a luz do mundo, a maior luz de todas. E o que o segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Vejam que essa luz de Yeshua não é simplesmente uma luz que guia alguém, mas uma luz que gera vida, a vida que está contida na própria menorá, sendo ela representação da Torá, da árvore da vida, e ela representa essa luz que vem de Yeshua. Essa chama central da menorá é a mais importante de todas. Lemos sobre esse ponto aqui em Êxodo 25:37. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar diante de sua face.
Os escritos da tradição mostram que esses pavios deviam ser colocados de forma levemente inclinada, para que as 6 outras chamas lançassem sua luz diante da face da menorá, diante da sua chama principal. Tudo se volta para o centro da menorá. A haste central suporta os 2 lados, que são simétricos e idênticos entre si, e ela dá a harmonia e o equilíbrio perfeitos da peça. Mas não é só isso. A haste central da menorá nos mostra algo belíssimo. De Israel, da haste central, procedem as 12 tribos, que são a base, o fundamento do povo hebreu. E o que vamos encontrar na haste central? Exatamente 12 ornamentos. São 3 flores, 5 botões e 4 cálices. Aqui vocês podem ver cada um deles, demarcados com essas cores correspondentes. 3 flores em lilás, uma na parte superior e 2 mais próximas da base. 5 botões em rosa, espalhados por toda a haste. E 4 cálices, ficando 3 juntinhos na parte superior e mais um de tamanho maior, próximo à base da menorá. Então, são 12 ornamentos ao todo, que refletem com precisão as 12 tribos que saem de Israel, na haste central. E não acabou por aí. A menorá, ela é a plenitude sob qualquer ângulo que se olhe. Na haste central, temos 12 ornamentos, representação das 12 tribos de Israel. Se olharmos para cada casal, formado por aquele braço contínuo com suas 2 extremidades, temos um conjunto de 10 ornamentos. São 2 flores, 2 botões e 6 cálices. E o número 10 representa a completude, um conjunto perfeito, uma ordem exata. Há diversos exemplos do número 10 na Escritura, mostrando esse simbolismo. Os 10 pronunciamentos de Adonai, conhecido como os 10 mandamentos, que é um conjunto sintético de toda a Torá, as 10 pragas do Egito, as 10 virgens sábias da parábola de Yeshua, entre muitos outros. Então, cada casal também tem sua representação de completude. Israel teve 12 tribos, mas cada casal, mesmo com um número diferente de filhos, eles foram completos em si. Eles trouxeram ao mundo todas as almas que Adonai assim desejou e formaram, cada um deles, um conjunto completo também. Além desses 2 primeiros casais, temos uma família onde existem 2 esposas. Nesse conjunto do miolo da menorá, então a formatação é diferente. Nós temos Yaakov, Leá e Rahel com 22 ornamentos. São 5 flores, 7 botões e 10 cálices. E, incrivelmente, esse número também é um símbolo de completude, porque 22 é um número importantíssimo, é o número do conjunto das letras hebraicas. São 22 letras ao todo. E podemos dizer que essas letras são o conjunto completo de todas as pedras da criação. A partir de cada uma dessas 22 letras, tudo pode ser criado, escrito e gravado. São as 22 letras, esse conjunto completo também, que dão aos mundos todas as suas características. Através da palavra, Adonai criou. Através dessas 22 letras, Adonai criou todas as coisas existentes. Então, 22 é um número mais do que completo, é um símbolo de perfeição. E nós temos aqui nessa família de Yaakov, Leá e Rahel 22 ornamentos, espelhando essa perfeição também. Podemos até compreender o número 22 relacionado a esse fundamento. A estrutura da menorá, ela possui 22 cálices que apoiam 11 botões que apoiam 9 flores.
Todo o conjunto da menorá, como vocês podem ver, ele tem a base dos cálices, aqui marcado nesse verde azulado. Em cima dele estão os botões em rosa e acima dos botões estão as flores. Existe uma única exceção, que é para a flor que sai logo depois da base da menorá. Então, nós temos uma flor apoiando esse conjunto de cálice, botão e flor. Essa é a única exceção. Todo o restante nós vemos que o apoio ele se dá dessa mesma forma: cálice, botão e flor. Então, esse número 22, podemos compreendê-lo como aquele que dá suporte a todo o conjunto de ornamentos. É exatamente assim que a menorá funciona. E isso faz um paralelo também com as 22 letras hebraicas, que são o fundamento de todas as coisas criadas. E não acabou por aí. Essa árvore genealógica dos hebreus, ela vai nos mostrar algo além ainda. Agora vamos olhar para os patriarcas e todos os demais filhos que não têm relação com Israel, que estão fora dessa árvore. Mas vamos trazer o conjunto completo da descendência desses patriarcas. Vamos falar aqui apenas da descendência masculina, que é como a Escritura nos mostra. Abraham teve seu filho Isaac com Sará, porém ele também teve Ismael com Agar, que era a serva de Sará, e depois da morte de Sará, Abraham casou-se com Queturá e teve mais 6 filhos. Isaac teve 2 filhos, Jacov e Esaf, que era uma pessoa fora dos caminhos de Adonai. Jacov teve 6 filhos homens com Leá, mais Diná, que foi a única mulher de toda essa descendência. Além disso, Jacov teve 2 filhos com Zilpá, que era a serva de Leá, teve 2 com Rahel, sua outra esposa, e 2 com Bilhá, que era a serva de Rahel. Então, ao todo, Jacov teve 12 filhos, Isaac teve 2 filhos e Abraham teve 8 filhos. Somando toda essa descendência, novamente, nós temos 22 filhos. Mais uma vez, o número 22 se revela aí na menorá como os frutos dos 3 patriarcas. Dentre eles estão pessoas que não se apegaram ao Deus de Israel, mas no conjunto completo desses homens, desses descendentes, nós temos novamente o número 22. Não há coincidências aí, mas um número que se repete em vários e vários níveis, com várias mensagens. Nós podemos ainda encontrar toda essa revelação que a menorá nos mostra como árvore genealógica geracional de Israel de uma outra maneira, olhando para os nomes de cada pessoa dessas 3 primeiras famílias. Os nomes hebraicos são uma fonte enorme de revelações. Cada um deles é como uma chave que nos dá acesso a entender em maior profundidade cada personagem da Escritura. E se você tem interesse nesse conhecimento, deixo aqui indicado uma novidade do canal. Coleção Nomes Originais e Seus Significados. Uma coletânea de 11 livros digitais, onde você vai descobrir tudo o que um nome hebraico é, desde a sua formação, com os significados das suas raízes verbais, a sua primeira ocorrência na escritura, as possíveis motivações que levaram os pais a escolher esse nome e ainda um panorama completo de cada personagem, não apenas fundamentado nos relatos bíblicos, mas principalmente com diversas e valiosas informações da literatura rabínica, garantindo a você um entendimento muito mais consolidado e profundo sobre as mensagens que cada nome carrega. Se você quiser saber mais sobre esse conteúdo, acesse o vídeo de apresentação que está na descrição deste vídeo ou diretamente na página do canal. Então, iniciando aqui a nossa análise sobre os nomes,
vamos utilizar um método bastante frequente na exegese judaica, que é o acrônimo, onde são destacadas as primeiras letras de um conjunto de palavras e dela forma-se uma outra palavra. Isso é feito muitas vezes na escritura, revelam-se muitas mensagens através desse método de interpretação. E aqui, com os pais e mães de Israel, nós vamos encontrar algo fascinante. Vamos começar então alinhando os nomes que começam com as mesmas letras. Nós vamos utilizar todas as letras, apenas descartando as que são repetidas. Então aqui na primeira linha nós temos Yitzhak e Yaakov, ambos começam com a letra Yud. Nessa segunda linha nós temos Sará, que começa com o Shin. Na terceira linha são dois nomes com a letra Resh, Rivka e Rahel. Então aqui destacamos o Resh. O nome de Avraham começa com Aleph, então destacamos o Aleph. E por fim, Leá, que começa com o Lamed. Então aqui nós temos o conjunto completo dos 7 nomes dos patriarcas e matriarcas. E aqui cada uma das letras do seu nome. E unindo todas elas nessa sequência, vamos obter incrivelmente o nome Israel. Israel é formado exatamente por essas letras que são o acrônimo. São as primeiras letras do nome de cada um dos patriarcas e matriarcas. Podemos dizer, inclusive, que os primeiros hebreus, eles são, literalmente, Israel. Às vezes, é difícil encontrar palavras para descrever a magnitude da perfeição de Adonai, em apresentar para nós tantas mensagens nos mais diversos níveis, de tantas formas diferentes e com tamanha riqueza de detalhes. É impossível ver algo assim e acreditar que o hebraico é uma língua comum, que não há propósito nos nomes da Escritura, que não há um objetivo perfeito por trás de cada letra que existe nela. Fizemos um acrônimo com as primeiras letras do nome de cada pessoa. Vamos agora trabalhar com a última letra. Será que existe ainda alguma revelação nesse conjunto? Parece praticamente impossível, mas vamos checar. É preciso olhar todos os detalhes, porque estão neles as maiores riquezas. Vamos seguir exatamente o mesmo padrão, colocar todos os nomes e descartar as letras que se repetem. Então, nesse caso, começamos aqui com Avraham. A letra final do seu nome é o Mem. Aqui a grafia está diferente, eu já expliquei isso muitas vezes. Existem algumas letras do alfabeto hebraico que elas mudam levemente a sua grafia quando aparecem como última letra de uma palavra. Estando no meio ou no início, elas têm uma outra grafia. Então, aqui no caso de Avraham, acontece isso com a letra Mem, que ela é escrita com esse formato mais arredondado, como letra inicial ou no meio de uma palavra, e o Mem fechado ou Mem sofit, que aparece como última letra. Seguimos para Yitzhak, a última letra do seu nome é o Kuf, depois Yaakov, a última letra é o Bet, Rahel, cuja última letra é o Lamed, e na última coluna, os 3 últimos nomes, Sará, Rivka e Leá. Todos terminam com a letra Re. Então, entra apenas uma letra Re nesse conjunto. E com essas letras, será que se forma alguma palavra que existe no hebraico? Sim, incrivelmente sim. E o significado dessa palavra, o conceito que ela traz, é algo realmente indescritível. A palavra que se forma com essas letras é Mikabalá. Essa palavra significa algo que foi recebido, que foi aceito. Em alguns contextos, algo que foi aprovado e está em conformidade. Essa palavra, ela provém do verbo kabal, que significa receber, aceitar, admitir. Ou seja, tomar algo que foi oferecido ou dado. Pode ser objetos, mensagens ou responsabilidades. Tudo está associado a esse receber. E um ponto importante
é que o conceito hebraico desse recebimento não é simplesmente um papel passivo, mas ele envolve um relacionamento entre quem dá e quem recebe. Assim, quando alguém recebe ou aceita algo que vem de Adonai, esse alguém passa a fazer parte ativa dos seus planos, passa a fazer parte importante e deve dar continuidade a tudo que Adonai tem determinado para essa pessoa. Então, esse receber não é simplesmente absorver algo que vem do alto, mas existe uma contraparte, é uma aliança de fato. Adonai chama, ele dá uma promessa e você recebe essa palavra como instrução para a sua vida. E a partir daí, você firma um pacto com Adonai e passa a viver para cumprir esses planos que lhe foram dados. É assim o conceito hebraico de receber. Quando olhamos para o sentido dessa palavra, olhando para os patriarcas, nós compreendemos algo muito profundo. Esses 3 patriarcas, começando por Abraham, foram justamente aqueles que receberam e aceitaram as palavras de Adonai. Abandonaram o seu modo de vida e formaram um povo distinto, por meio do qual todas as demais nações e famílias da terra seriam abençoadas. Essa foi a primeira promessa de Adonai para Abraham, para que ele saísse daquele ambiente onde ele vivia, da sua parentela, da sua cidade, da idolatria, e fosse para um outro lugar. E Adonai traria dele uma enorme descendência, como as estrelas do céu, como a areia da terra. E todas as famílias seriam abençoadas por meio desse povo, um povo que deveria viver de acordo com a palavra de Adonai. Então, essas 3 primeiras famílias refletem com perfeição essa palavra, Mikabalá. Foram as famílias que receberam no seu coração essa palavra de Adonai. Receberam, aceitaram e deram andamento a ela. Viveram de maneira que se cumprisse o propósito de se tornarem Israel. Ao buscar a primeira ocorrência desse verbo, dessa raiz na Escritura, vamos encontrar algo fantástico novamente. Algo que vai nos levar justamente ao Mishkan, o lugar onde também fica a Menorá, que é o fundamento de tudo isso que estamos analisando. Como vimos, o verbo kabal, que é a raiz desse acrônimo, significa receber, aceitar, admitir. Ele é utilizado pela primeira vez em Êxodo 26:5, que diz: 50 laçadas farás numa cortina e 50 na outra cortina, no extremo do segundo conjunto. Makbilot halulaot. As laçadas serão contrapostas ou paralelas uma à outra. Lemos aqui o texto onde aparece pela primeira vez essa raiz na Escritura. E como eu já expliquei algumas vezes, a primeira ocorrência de uma palavra na Torá tem uma importância muito grande, pois essa palavra funciona como um arquétipo, como um fundamento para todos os seus demais usos e significados. E o significado que essa palavra, makbilot, tem nesse texto não é o sentido mais comum do verbo. Não significa aceitar, receber ou admitir, mas ela diz respeito a fazer um paralelo, fazer uma conexão, colocar coisas em contraponto umas às outras. Então, esse importantíssimo significado, ele se une também ao verbo kabal, trazendo para ele esse sentido de ser ou fazer um paralelo, uma contraparte. E existe também um propósito para que as cortinas sejam dispostas dessa maneira precisa e paralela. Logo adiante, lemos em Êxodo 26:11. Farás também 50 fechos de cobre e colocará os fechos nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda, para que seja errad, para que a tenda seja uma unidade.
Aqui na imagem vocês podem ver exatamente o que esse texto conta. As laçadas das cortinas deveriam ser todas paralelas, para que elas pudessem ser unidas pelos fechos, formando um conjunto perfeito, como se houvesse uma única cortina. E ao fazer isso com todas as cortinas que cobriam o Mishkan, a tenda era totalmente coberta por cortinas. Então, ao se fazer isso com todas elas, a tenda se tornaria Echad, uma tenda em unidade perfeita, sem divisões, como se ela fosse formada de uma única grande peça de tecido, a semelhança da própria menorá, que também era feita de um único bloco. Esse propósito de tornar a tenda Echad, única, uma unidade perfeita, é muito importante. Nós vamos ver, inclusive, essa palavra Echad dentro do mesmo contexto que nós estamos analisando em relação aos casais, a união entre um homem e uma mulher. Vamos ler aqui em Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á ou apegar-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. As palavras hebraicas utilizadas nessa frase, aqui nos destaques, são as seguintes. O verbo davak, que é traduzido por unir ou se apegar, mas o seu significado é um pouco mais intenso do que isso. Davak diz respeito a agarrar-se, a unir firmemente sem soltar, colar, aderir. É utilizado nesse sentido. Realmente o homem deve colar-se à sua mulher. E aí sim, eles serão Basar Echad, uma só carne, ou seja, haverá uma unidade física perfeita, completa entre ambos. Isso naturalmente também diz respeito aos filhos. O homem e a mulher se colam, se unem para procriar. E também das duas carnes, dos dois DNAs, é gerada uma única carne, o filho. Então esse texto ele abrange todos esses sentidos. E todos esses conceitos podem ser contemplados na menorá, como veremos a seguir. Retomando então os conceitos principais até o momento, nós formamos um acrônimo, ou seja, uma palavra com uma das letras do nome de cada um desses primeiros hebreus que estão representados na menorá, e pela sua última letra formamos a palavra Mikabalá, uma palavra que tem raiz no verbo kabal, que significa receber, aceitar. Porém, na escritura, ele é utilizado na sua primeira vez com outro sentido, o sentido de fazer conexões, fazer paralelos. E o propósito disso era para trazer unidade ao Mishkan. Então, temos dois conceitos importantes aqui ligados a todo esse conjunto de informação: a unidade e o paralelo. Unidade encontrada na palavra Echad, e o paralelo que vem da raiz Kabal. E quando voltamos à nossa análise, veremos que a menorá representa com precisão esses dois conceitos. Cada conjunto de duas hastes é uma unidade em si. Os braços se colam como um casal e a intersecção deles é um botão em flor. Como vemos aqui na menorá, as hastes mais externas, por exemplo, onde colocamos Avraham e Sará, são dois braços. Porém, esses dois braços estão unidos entre si. Eles se colam bem ao centro da menorá, na intersecção que é um botão de flor. É uma imagem maravilhosa e nela enxergamos com precisão o conceito de ser Echad, unidade. E não apenas isso, vemos também que cada casal está em paralelo, num equilíbrio perfeito, um sendo a contraparte, a contramedida do outro. Avraham, no braço mais externo da menorá, ele espelha Sará, sua esposa, que também está do outro lado. A menorá é absolutamente simétrica, então os seus dois lados são idênticos. E cada casal se mostra exatamente como paralelo, como um espelho do outro. Então,
essa imagem da menorá com os primeiros casais de hebreus, ela é realmente uma imagem fiel desses conceitos, da unidade e dos paralelos. Conceitos esses que vêm do acrônimo Mi-Kabbalah, formado pelas letras finais do nome de cada uma dessas pessoas. Inclusive, uma das palavras derivadas de Mi-Kabbalah é Makbilah, é um substantivo feminino, e essa palavra, acrescentada do Yud aqui no meio, como vocês veem em destaque, Yud, a letra de Israel, ela significa justamente um paralelo, um correspondente, um oposto, exatamente como cada casal está posicionado. Como vocês veem, existe precisão e perfeição em cada detalhe do que Adonai faz. O modo como ele posiciona cada letra, cada nome, cada padrão na sua palavra e na criação. Tudo é exato. Então, até o momento, nós podemos observar o que é revelado nesses detalhes. Mas agora, nós vamos ainda um pouco mais fundo. Nosso objetivo é tentar entender o porquê dessas revelações estarem justamente onde estão. Já sabemos do fato, agora vamos buscar o que está por trás do fato. Os fatos ou as revelações são os seguintes. O nome dos primeiros patriarcas e matriarcas formam acrônimos, palavras que têm significado. Há um pedacinho de cada uma dessas pessoas, uma letra de seu nome, nessas palavras que são geradas. Quando isso acontece com a somatória da primeira letra de cada nome, forma-se Israel, o nome do próprio povo que foi gerado a partir desses primeiros hebreus. E ao utilizar a última letra de cada nome, obtemos Mi-Kabbalah, que significa algo recebido ou aceito. Estudamos todos os sentidos que essa palavra tem em relação aos hebreus, no sentido deles aceitarem, receberem essa palavra de Adonai para se transformarem em povo, para se transformarem justamente em Israel. Além disso, nós também fomos mais a fundo analisando a raiz dessa palavra, o verbo kabal, que tem um sentido de fazer paralelos e correspondências, e ainda encontramos também o termo Makbilah, que é justamente o acrônimo com a inserção de uma letra Yud, Yud de Israel, tendo o sentido de ser um paralelo, uma contraparte. Tudo isso está na figura da menorá e nos nomes que estão sobre ela. Então, o que percebe-se aqui é que temos duas palavras, dois acrônimos, um bastante diferente do outro. E o que vamos fazer agora é tentar entender qual o significado das posições que cada um ocupa. Por que Israel é formado com as primeiras letras e Mi-Kabbalah com as últimas? Sabemos que não há qualquer detalhe na escritura sem propósito, sem razão. Assim, podemos também nos dedicar a buscar esse entendimento. E o que pode ser dito é o seguinte: Israel é formado pelas primeiras letras. Isso tem uma relação com a face, ou seja, aquilo que está na frente. A primeira letra é como a face de uma palavra, é aquilo que vem primeiro, que está na superfície, que é visível. Quando você conhece alguém, naturalmente você vai olhar para a sua face. Então, é aquilo que você está enxergando em primeiro lugar. Se compararmos esse sentido ao pardês, aos níveis de interpretação da escritura, a alusão aqui é para o pshat, que é o nível literal de interpretação. Aquele mais simples, onde aquilo que você lê é exatamente o que o texto fala, numa acepção bem simples, bem literal, bem direta. Então, Israel, nesse sentido, é a face realmente dessas pessoas. Olhando para todos esses primeiros hebreus, a mensagem direta, simples e literal é que eles são Israel, são os primeiros desse povo. Por outro lado, o termo Mi-Kabbalah é um acrônimo formado pelas últimas letras. Temos então
um contraponto novamente entre esses dois aspectos. Se a primeira letra mostra a face, aquilo que vem pela frente, a última letra mostra justamente o oposto, ou seja, aquilo que está por trás da face, aquilo que não se revela na superfície, mas que deve ser buscado interiormente. E quando aplicamos, então, a interpretação da escritura nesse contexto, estamos falando do Sod, do segredo, daquele nível de interpretação mais profundo de todos, o quarto nível. É o nível que faz um contraponto com o literal. Para quem não conhece esse tema ainda, existem 2 vídeos no canal onde ele é explicado, inclusive com uma análise bem detalhada de um dos textos da escritura nos seus 4 níveis. E aqui nós vemos mais uma vez uma simetria perfeita entre a mensagem que está na face, Israel, representando o nível literal, o Pshat, e aquilo que está por trás da face, Mi-Kabbalah, aquilo que deve ser buscado no Sod, no segredo, no nível mais profundo de interpretação. E agora, conhecendo todos esses aspectos, chegou o momento de responder a pergunta que todos devem estar se fazendo, ou talvez já tenham até compreendido a resposta, pelo menos em parte. A pergunta é: a palavra Mi-Kabbalah tem alguma relação com Kabbalah? Essa palavra tão conhecida, mas tão incompreendida também. Sim, naturalmente existe um paralelo, ambas derivam da mesma raiz, que é o verbo Kabbalah, que significa receber, aceitar, fazer conexões e paralelos, como nós já vimos. A palavra Kabbalah, ela significa recebimento ou uma tradição recebida. Eu vou explicar muito resumidamente qual é o histórico da Kabbalah, para que nós possamos ter uma visão um pouco menos turva dela, ter um pouco mais de claridade do que ela realmente representa. Existem muitas vozes falando sobre Kabbalah, mas não necessariamente o que é de fato esse recebimento. Então, em linhas gerais, Kabbalah é um conhecimento transmitido desde a época dos patriarcas, ou mesmo de Adão, de forma oral, de mestre para discípulo unicamente. É importante ressaltar que a transmissão oral de conhecimento sempre foi muito importante em todos os povos, e principalmente desde as épocas mais antigas, desde a criação, tudo era transmitido oralmente. Esse conhecimento, ele foi transcrito, ou seja, ele foi registrado no papel muito posteriormente. Alguns conceitos já desde os primeiros séculos, logo após Yeshua. A partir da Baixa Idade Média, em torno dos séculos 12 e 13 e alguns séculos à frente também, houve um florescimento da Kabbalah. Muitos sábios e estudiosos judeus se concentraram nesse estudo, trazendo maior elaboração a alguns temas. Algumas das suas obras mais importantes são desse tempo. Então, apesar do grande desenvolvimento da Kabbalah na Idade Média, ela não é totalmente ou exatamente uma criação desse tempo. Ela teve um impulso e uma elaboração muito maiores nessa época, mas os seus fundamentos são muito anteriores. Foi um conhecimento da criação dado aos hebreus, e até mesmo antes de serem hebreus. E esse conhecimento foi transmitido oralmente, de geração em geração. E depois veio a ser transcrito, debatido, elaborado, ampliado e registrado em muitas obras. Os temas principais que são abordados pela Kabbalah são a essência divina, a interação de Adonai com o mundo e o propósito da criação. Ou seja, são temas realmente de nível mais profundo, mais elevado. Kabbalah trata apenas desses níveis mais profundos de informação.
A Kabbalah original, então, ela não era ensinada publicamente, pois ela trata dos níveis mais transcendentes da Torá, sendo necessário ter uma bagagem sólida de conhecimento da Escritura para poder iniciar esse estudo e compreender os seus conceitos. Antes de se convencionar o nome Kabbalah para esse conjunto de estudos, o que aconteceu no século XII, esse conhecimento era referido por alma da Torá, por Torá interna, luz da Torá, entre outros nomes. E também abrangia toda a Torá oral recebida no Monte Sinai. Como vocês veem, pelos próprios nomes que esse conhecimento era chamado, a natureza dele era trazer o que havia de mais elevado dentro da Torá, a sua luz interna, aquilo que está no mais profundo. E até o século XII, o termo Kabbalah tinha uma aplicação mais abrangente do que hoje. Ele incluía esse conhecimento em específico, a luz da Torá, somado à Torá oral recebida no Sinai. Junto com as tábuas escritas, Adonai deu a Moshe instruções que iriam se somar a elas, chamadas por Torá oral. Existem muitos mandamentos, por exemplo, que não são explicados na Torá escrita. Não existe uma informação precisa de como eles devem ser praticados, dos seus detalhes e tudo mais. E a compreensão e a prática desses pontos vem da Torá oral, uma instrução que, assim como a Kabbalah, foi transmitida oralmente por diversas gerações. Essa é, muito resumidamente, a história da Kabbalah original. Tudo o que se anuncia hoje em dia faz parte dessa Kabbalah? Não, certamente que não. Apesar da Kabbalah abranger áreas diferentes de conhecimento, como a Kabbalah teórica, a prática e a meditativa, nem sempre o que se anuncia sob esse nome está relacionado aos seus princípios originais. Todos os escritos da Kabbalah são inspirados e alinhados com a palavra? Não, nem todos. A Kabbalah não é escritura, não tem autoridade maior do que a palavra. Mas grande parte do seu conteúdo é um instrumento valioso para se alcançar um entendimento mais elevado da própria palavra e também da obra da criação. Hoje em dia, e em muitos lugares se fala sobre Kabbalah, mas nem sempre é essa Kabbalah original. Nem sempre ela tem esse sentido, nem sempre ela tem esse propósito. E é por causa dessa variedade de discursos e também pela própria falta de conhecimento da maioria que surgem daí muitos conceitos incorretos. É comum ver pessoas que associam Kabbalah à magia, a um misticismo vazio, e não é isso. A Kabbalah verdadeira, a Kabbalah original, é justamente o oposto disso. A Kabbalah busca o entendimento através da lógica da criação, da lógica do hebraico, das suas letras, da sua matemática. A Kabbalah é como a ciência do mundo espiritual e ela trabalha de forma muito precisa para trazer esse conhecimento. De fato, a Kabbalah tem trazido respostas e visões muito mais fundamentadas a diversas ciências e campos do conhecimento, como a química, a física moderna, incluindo aí a física quântica, cosmologia, medicina, ecologia, ecossistemas, entre muitas outras. Quando uma ciência trabalha o conhecimento que já possui, entendendo os princípios da criação, a abordagem que a Kabbalah apresenta, ela vai alcançar respostas muito mais elevadas. Porque essa resposta vai mostrar justamente a unidade que há em todas as coisas. Vai mostrar que há uma inteligência perfeita por trás de cada átomo, de cada força, e que o mundo natural e o espiritual funcionam sob o comando dessa única mão. Então agora, para fechar o último ponto do nosso estudo, vamos aplicar essa perspectiva da Kabbalah original, da luz da Torá, transmitida por Adonai através do seu código divino,
o hebraico. A palavra Kabbalah tem origem no verbo kabal, que significa receber, aceitar. Ela constitui, portanto, esse recebimento, que foi na forma de uma tradição passada oralmente, de pai para filho, de mestre para discípulo. Mas o verbo kabal tem também outro significado, mostrado pela própria Torá, que é fazer conexões, paralelos, correspondências. E esse vai ser justamente o método de abordagem da Kabbalah. Ela vai estabelecer paralelos entre textos, entre padrões, entre números, vai fazer correspondências para se alcançar o conhecimento daquilo que não está na face da palavra, mas internamente a ela. E qual é o propósito disso? O propósito é o mesmo das cortinas do Mishkan, onde a palavra Kabbalah é usada pela primeira vez. Dar unidade, ser Echad. A Kabbalah tem o propósito de revelar a unidade entre todas as coisas, entre a palavra e a criação. Revelar que há uma só inteligência perfeita que rege tudo o que foi criado, e todas as coisas têm a sua assinatura, que é visível nos padrões, nas repetições, nos arquétipos, nos modelos. A Kabbalah mostra que existem correspondências, paralelos entre todas as coisas e estimula a capacidade de ver essa unidade em um mundo de pluralidade. Agora, então, creio que a nossa pergunta inicial foi respondida com muita clareza. Por que o acrônimo Mi-Kabbalah foi encontrado através da última letra de cada nome e não da primeira? Porque ele está ligado a buscar atrás da face, buscar o que está em segredo, buscar a glória divina que se esconde por trás de cada palavra e de cada obra sua. Agora, prestem muita atenção nesse último ponto, nessa última representação que a Menorá nos mostra. Esse primeiro conjunto de hebreus equivale à própria Menorá. O nome de cada um deles é um dos seus braços. O primeiro evento de aproximação de Adonai em relação a eles foi chamar Avraham e lhe dar uma promessa, que foi proclamada novamente a cada filho. Assim, os primeiros hebreus receberam as promessas de Adonai, aceitaram essa aliança e tudo o que era necessário para cumpri-la. Ela é o fundamento, está na base, está na última letra de cada um de seus nomes. Qual o objetivo dessa promessa? Constituir um povo distinto, um povo que fosse luz para todas as demais nações, um povo elevado espiritualmente, que abençoasse todas as famílias da terra com o conhecimento do Criador e do seu reino. Portanto, a promessa é de elevação espiritual, de ascensão. E esse povo tem um nome, Israel, formado pela primeira letra do nome de cada um desses hebreus. Portanto, Israel está acima, é elevação espiritual, e Mi-Kabbalah está abaixo, é o fundamento. E o que está no centro? O propósito, Echad, a unidade. A Menorá é Echad, ela é construída de um único bloco, não há divisões. Então aqui estão todas as palavras-chave. Vamos fazer um exercício agora, como a Kabbalah faz, olhando para a lógica das coisas? Vamos ler essas palavras como código, como matemática. Será que existe ainda algo além de tudo isso? Claro, sempre existe. E o que existe aqui? Acho que eu não encontro uma palavra adequada para descrever. Mi-Kabbalah, matematicamente, soma 177. Israel, 541. Echad, 13. O valor total é 731.
Esses números são simplesmente o espelho de duas coisas. Primeiro, da própria palavra Kabbalah, que tem gematria de 137. Percebam, o espelho é a inversão dos números 731, 137. São palavras que estão diretamente conectadas entre si. Mas, muito mais relevante do que isso, se é que se pode dizer tal coisa, é que o número 137, ele é simplesmente o número mais importante de toda a ciência. Esse número é chamado por constante de estrutura fina. O seu valor é um 137avos, mas geralmente ele é tratado apenas como 137. Esse número, ele representa a relação entre a luz e a eletricidade. É um tópico extremamente complexo, não vamos desenvolvê-lo aqui, mas apenas para que vocês saibam que ele está ligado justamente às questões de movimento, luz e eletricidade. Um grande físico chamado Arthur Miller, que escreveu um livro especificamente sobre esse número, ele diz que o 137 é primorosamente ajustado para permitir que a vida como a conhecemos exista em nosso planeta. Ou seja, é um número diretamente associado à vida, à possibilidade de existência da vida. Apenas a título de curiosidade, essa aqui é a fórmula dessa constante, que é chamada por alfa. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o que no hebraico seria o equivalente ao Aleph. Aleph de Echad, inclusive. E para quem conhece um pouquinho do significado das letras hebraicas, não é difícil entender o que isso representa. E apenas como parâmetro, se você lê a escritura com atenção, já deve ter percebido que os números 1, 3 e 7 são daqueles que aparecem com maior frequência. São naturalmente também dos mais significativos na escritura. Então, esse número 137, espelho do 731, alcançado aqui pela somatória dessas três palavras que estão na menorá de 7 braços, representação desses acrônimos de 10 letras, que formam também Echad, uma unidade, ou, se você quiser, pela soma dessas 13 letras, um número formado pelo número 1 e pelo 3. Enfim, o número 137 é a chave da criação. Ele é a gematria da palavra Kabbalah, o estudo da luz da Torá. E ainda que não conheçamos por completo o significado dessas duas coisas, não há qualquer sombra de dúvida que elas caminham juntas. A ciência que estuda o mundo natural, a criação de Adonai, está de mãos dadas com a ciência que estuda o mundo espiritual, a Kabbalah. E nessa união, não há nada mais que possamos enxergar do que a perfeição e unidade do único e supremo Criador. Encerramos aqui o nosso estudo e, como sempre, eu espero que ele tenha sido luz para você. Essa grande luz que permeia todas as coisas e que nos é revelada por meio do Espírito, pois ela é a maior prova da perfeição e unidade de Adonai. Obrigada a todos e até o próximo. Shalom!